Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui, vídeo de comentários. Voltando ao programa de segunda e sexta. E o programa de hoje vai ser bem rapidinho. Tem em função de que no último vídeo de comentários que eu fiz, que estava necessariamente que foi a live que eu fiz no Instagram, parte do vídeo não cortou um áudio, cortou parte do vídeo e acabou não indo. E muita gente me cobrou, pô, mas o que aconteceu, o que rolou? Porque eu falei bastante coisas sobre Receita Federal e sobre a gente estar vendo essa questão do governo, tá falando, ó, fica em casa, não vai, e aí, olha, ontem saiu uma notícia no Fantástico, é até legal que eu possa atualizar, que eu comentei hoje no meu LinkedIn, saiu uma notícia no Fantástico que eu vi no intervalo do Fantástico, na verdade, uma propaganda do Bradesco, né, do Santander e desse cara aqui, todo mundo deve imaginar quais são as cores dele, enfim, e aí que eles estavam liberando, né, empréstimos para quem tem até 10 milhões de faturamento, a empresa tiver até 10 milhões de faturamento, ela vai poder agora financiar isso, vai ter aí 6 meses para começar a pagar, e ela vai ter 3 anos a um juros bem pequeno, dá quase 4%, se não me engano é 3,85%, que é a taxa Selic, né? Então, mas aí, isso aí é só até a página 2, né? Porque quando a gente passa da página 2 para frente, aonde ali o comerciante, né, ele vai ter que fazer uma série de ajustes, porque ele recebeu, né, se ele for para fazer esse empréstimo, ele passa a ter que colocar, porque ele tem que pagar, então se é 4% que seja, mas aí tem a questão do juros sobre juros, né, porque se ele colocar esse percentual extra, ele paga juros disso, juros daquilo e juros daquilo outro, né, e os impostos, né, que realmente acaba comendo ele do momento que sai do produtor, lá se ele for no supermercado, do momento que o cara compra o agrotóxico ou compra a semente para plantar, dá-lhe imposto. Então vem toda essa cadeia de imposto até lá e ele vai ter que agora colocar isso. Então o presentinho é bem presentinho de grego mesmo, né? Então ele vai ter que adicionar isso, então a gente está acrescentando, não é mais 4%, isso aí provavelmente vai 6 ou 7% nos finalmente. E tem um outro aspecto que é muito preocupante. E o que acontece se ele não conseguir, mesmo assim, se reerguer? Até porque ele vai entrar num mercado extremamente volátil, né? De incertezas, onde ele não tem a menor ideia do que vai acontecer, né? E ele vai ter toda uma dificuldade, porque a carga tributária, todo esse bando de impostos que existe, essa confusão tributária que existe no nosso país, acaba atrapalhando, né? Então, ao invés da gente, de quem faz esse tipo de coisa, começar a pensar mais no investidor, mais no empresário, né? E as startups, que são todas contratos, que são toda pessoa jurídica que presta serviço, e o cara que é profissional liberal, tudo isso, e aí, tá fora? Então a gente, esse é o que vai morrer, esse deixa morrer, né? Não é do coronavírus que ele vai morrer. Ele vai morrer porque ele não tem condições de manter um negócio desse. E a gente viu situações onde, na época do Collor, muita gente se matou quando aconteceu aquilo. Então, sabe, a gente começa a olhar para esse cenário que pode vir, realmente é feio o negócio, é bem feio. A página 3, ela é feia, ela não é bonita. Então, às vezes achar que o governo está sendo bonzinho, que os bancos estão sendo bonzinho, Magrão, tem lá 4% quase ao ano para tu pagar, cara. E outra, né? Tu vai ter que pagar de volta, querendo ou não, tu vai vender o teu produto, imposto, né? E aí você tem que vender, e aí você tem o maior de todos os impostos, o maior dos roubos, né? O imposto sobre o ganho de capital, né? O IR, no caso do pessoa física e pessoa jurídica, tem os dois impostos, o que para mim isso é um tremendo de um roubo, né? E aí quando a gente começa a analisar toda essa questão de impostos, talvez muita gente não saiba, né? A CoinBR foi fiscalizada e a gente ainda está passando, a gente já terminou o processo de fiscalização, veio uma pequena multinha, né? Multinha pequena, não tem nada para ser pago. Por quê? Porque
simplesmente não existia nenhuma regulamentação, né? E aí, de repente, agora os caras estão começando a olhar para isso. A Coinbase foi a primeira, todas as outras exchanges vão passar por isso mesmo. E aí o que acontece? Essa própria exchange vai começar a falar todo mundo que transacionou lá dentro. Então ele vai ter que se explicar por toda a movimentação, que beleza, tomara que ele se explique. Mas vai ter uma outra transação que a Receita Federal achar que é pau, magrão, multa e não tem conversa de um mercado que até um tempo atrás não era regulado. Que não tinha nem sandbox pra gente ficar arriscando, pra gente ficar... Simplesmente pegou o que tinha, é isso aí, vai pau e vamos que vamos. Né? Tá, tudo bem, eu posso me defender. E é óbvio que eu vou me defender, não tenha dúvidas nenhuma disso. Né? E aí também teve da pessoa física, de um cara que não tem residência declarada no Brasil, tem residência declarada em outro país. Mas aí eu fico pensando, pô, quando eu fui, né, que me chamaram pro auto, né, que tá lá o auto de, sei lá, termo de início de investigação, começa assim o termo, chega a ser ridículo, né, pra falar a verdade. Todo mundo sabe que há cerca de quase 3 anos atrás eu tive um problema pessoal na família, com a minha esposa que foi sequestrada e pediram horrores de resgate, né? E graças à polícia, o DAS, né? A divisão de sequestro aqui de Santa Catarina, nada aconteceu, tudo bem, veio tudo de boa, felizmente, né? Então fico muito feliz com isso. E aí uma situação, cara, que é impressionante. O termo da Receita Federal, né, começa dizendo assim que que a Receita Federal, né, verificou ou foi notificado algo assim, né, que eu não dei muita atenção para esse tipo de coisa, veio dizendo que em função de um grande empresário da área de criptomoeda teve sua esposa sequestrada e o valor do resgate foi números absurdos, estratosféricos, e que por isso a Receita decidiu me investigar, né? Então, me investigou, o processo, né, já concluiu o termo de investigação, pelo menos esse, porque com certeza vão vir outros, né? E aí eu me pergunto, eu não paguei o sequestrador, né, mas eu vou pagar a Receita. A DAS me conseguiu resolver do lado de lá, mas não conseguiu resolver 100%. É uma pena, né? Realmente é uma pena que a DAS não conseguisse também. E aí me chama a atenção que eu conversei não só com o auditor, conversei com alguns auditores, né, ali, não só da física, mas da jurídica também. E, bom, primeiro o auditor, eu cheguei ao ponto de ouvir de um auditor que criptomoeda era corrente. E que quando, né, solicitaram de algumas pessoas que investiam em criptomoeda, que as empresas de criptomoeda não atenderam a solicitação da Receita Federal, e que tudo isso parecia que era um sindicato do crime das empresas de criptomoeda, né? Que ninguém passava informação, que era todo mundo escondendo esse dinheiro. E o camarada até chegou e falou assim, não, suas propriedades e seus ativos estão todos no exterior. Porra, quer dizer, o cara vai lá e me diz uma coisa dessa, sendo que eu não tenho, né? Eu vou dar uma de Maluf agora. Se você encontrar alguma coisa em meu nome no exterior, meu amigo, você pode tomá-lo, você pode ficar com ele. Se você encontrar algum saldo na minha conta no exterior, você pode ficar com ela. Cara, eu odeio o banco, velho. Entendeu? Então, quer dizer... Mas enfim, o cara me fala uma coisa dessa? Diz que as empresas de criptomoeda é um sindicato, né, do crime. Pô, o cara chama criptomoeda de corrente. Oh, meu amigo, esse cara é o cara que tá me auditando. Puta que eu pariu, viu? Mas enfim... mas são essas coisas, né, que a gente vê, essa falta de preparo, essa falta de entendimento do negócio, e vamos crucificar mesmo, vamos crucificar o pagador de imposto, vamos crucificar o cara que está tentando desbravar, vamos crucificar essa raça toda, porque isso aí, se a gente não sabe como, então vamos chamar ele de criminoso, vamos chamar ele do que quer que seja, né? Tanto que algumas das situações que eu já vi, eu já fui em delegacia que o delegado falou para mim que eu fazia parte de um esquema, que eu nem sabia que esquema que era, mas eu fazia parte do esquema, né? Mas eu não sabia qual era o esquema. Mas enfim, então você já entra, né, nessa situação, tudo isso porque você opera com criptomoeda, né? E por aí vai. Então quer dizer, são situações completamente ridículas que eu posso dizer,
e sinceramente não consigo entender isso. Mas, enfim, e aí, voltando, né, à vaca fria, da falta de preparo, da falta de entendimento, de tudo isso, a gente vive um momento extremamente delicado, né, onde a gente vê vários empresários, tanto da parte de fintech, de todos os setores, tendo que ficar em casa, mas a gente não vê em momento nenhum Receita Federal ou, né, o departamento que seja para a parte de impostos aí, um sinal do tipo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos, né, cortar os impostos. E para os brasileiros que não sabem, eu, óbvio, fui estudar, estou estudando, né, estou em casa, vou estudar bastante. A gente trabalha 153 dias do ano para pagar impostos. 153, é isso aí. 153. Eu fiz umas contas, eu acho que até o dia 2 de junho, se a gente trabalhar do dia 1º de janeiro até o dia 2 de junho, isso é do governo, ok? Isso aí, imposto, 153 dias por... Então, governou. Aí, Magrão, ficamos em casa todo mundo até dia 2 de junho, dia 3 de junho a gente vê como é que tá o negócio, dali pra frente, tudo sem imposto, beleza? Porque, bom, 152 já foi na tua conta, né, Magrão? É contigo. Dali pra frente, tudo sem impostos, sem ICMS, sem ISS, sem IR, sem isso, sem aquilo, sem aquilo. E aí deixa pra gente tentar fazer o país crescer, né? Ou, vamos combinar pra ser justo, né? Só impostozinho menor, né? Ali, porque afinal você tem que estar na mesma mesa que nós, no mesmo barco, remando junto, né? Remando junto, pra fazer o país crescer. Então, que tal a gente cancelar esse bando de impostos? Que tal acabar com aquela desculpa esfarrapada de que os impostos de importação é para proteger a indústria nacional? Para proteger a indústria nacional, os cambal, cara. É para recolher imposto, é para pôr mais dinheiro dentro dos cofres públicos para poder abastecer todo esse bando de nego que tá lá, que simplesmente está preocupado em quê? Em construir porto lá em Cuba, né? Em construir pontes que não terminam, em financiar espetáculos, né, mirabolantes que não dá em nada, e por aí vai, né? E por aí vai. Sinceramente, eu não defendo nenhum dos governos, eu não defendo Bolsonaro, não defendo Lula, não defendo nenhum desses caras, porque tudo faria no mesmo saco, meu velho. É tudo a mesma coisa. Ou tu acha que se o Bolsonaro quiser fazer isso, quiser fazer aquilo, o Congresso vai deixar? Não vai deixar. Ele simplesmente vai ficar lá como marionete, porque se ele pisar na do Congresso, o Congresso não deixa ele fazer nada. Tu acha que o Paulo Guedes vai colocar a capa de super-homem e vai sair salvando a economia? Se o Congresso não deixar, não deixa fazer nada. Eu, sinceramente, talvez muitos vão me criticar, eu, sinceramente, a gente de fazer um teste, né? Vamos cancelar, cortar metade do Congresso, vende aqueles apartamentos que tá lá disponível para esses caras, enxuga a máquina, acaba com esses impostos aí de importação, manda uma cambada da Receita Federal embora, economiza bastante, não tem mais fronteira, tem que ficar vasculhando essas coisas, a gente consegue importar coisas mais legais, faz com que a indústria nacional também consiga importar maquinário melhor sem ter imposto, para poder concorrer com o lado do cara, né? Então a gente começa realmente a produzir melhor. Ou se a gente é bom em agricultura, vamos focar na agricultura. Equipamento de tecnologia para a agricultura, menos zero de imposto para importar, ou então fortalece a empresa nacional, né? Aí BNDES é onde tu entra. BNDES tu entra não é para fornecer lá, para financiar porto, né? Empresa de carne e esse negócio todo aí. Entendeu? Então quer dizer, era ali que tinha que acontecer, só que a gente não vê. Em nenhum momento a gente vê nada disso. Absolutamente nada. A gente continua vendo esses caras, entra um, sai ele, entra o outro e continua a mesma coisa. Quanto de impostos nós podemos tomar do cidadão? A real é essa. É pura e simplesmente essa. E aí colocam gente despreparada para fazer instrução normativa, né? Colocam sem nenhuma regulamentação sobre criptomoeda, sem nenhum, pelo menos um marco do negócio. Aí quando chamam um deputado que não tem a menor ideia, ainda bem que o Áureo tá lá, pelo menos o Áureo entende, né, do negócio. A gente tem uma luz no final do túnel com o cara realmente é sensato, o cara entende do negócio, mas né, uma andorinha só não faz verão. Não adianta nada só ele, né? Então se não tiver mais gente ali, não adianta nada. Aí a gente tem uma associação brasileira das empresas de cripto, onde certos indivíduos não podem estar na associação. Tem um baita cara à frente do negócio, mas, ó, mãozinhas atadas, né? Por quê? Porque existe ainda um jogo político que não deixa ir pra frente.
Não deixe ir para frente. Eu gostaria muito que os usuários, que os caras de P2P, que fosse uma associação não só das empresas, mas que o usuário pudesse participar e que fosse mais colocado de forma para andar com as suas próprias pernas. Não ser mais um cartelzinho como é a Febraban. Porque a real é essa, nua e crua. Entendeu? Então, quer dizer, a gente está vivendo um momento onde a população, ainda mais os usuários de cripto, que tem a possibilidade de usar cripto para poder aí garantir o seu dia a dia, mas está morrendo de medo. A questão do imposto de renda, uma galera com medo de saber o que eu declaro, o que eu não declaro. Gente, a gente passou a ter medo do governo que a gente coloca no poder. E é toda a população, não é um ou outro. Né? E para aqueles que acham que criptomoeda continua sendo algo usado para o crime, algo usado para isso, algo usado para aquilo, ou que a gente é um sindicato do crime, estão enganados. Estão enganados mesmo. É uma indústria que emprega pessoas, é uma indústria que está cada vez mais melhorando e que vai pôr o dedinho na ferida do sistema financeiro para fazer esses caras melhorarem. A gente nunca vai se livrar dos bancos. A gente precisa dos bancos para uma coisa ou para outra, sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que precisa de um financiamento, desde que seja justo, né? Porque ultimamente o financiamento é só venha nós ao vosso reino, entendeu? Então agora é o momento de nós brasileiros pensarmos a pensar assim, e que tal se eu não pagasse imposto? E que tal que agora, né, eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda? Que tal se eu não fizesse a declaração de imposto de renda por causa do Covid? O que o governo vai fazer com 220 milhões de pessoas que decidiram não fazer a declaração de imposto de renda? Então eu desafio todo mundo. Vamos lá. Vamos pôr pressão nesses caras. Vamos fazer esses caras trabalhar. Vamos fazer o nosso imposto valer a pena. E para aqueles que têm conta bancária, bicho, vamos fazer um teste? Vamos ver se o banco tem o dinheiro mesmo? Vamos sacar todo o dinheiro que tem lá e deixa o dinheiro em casa. Porque tu acha que quando vier a recessão, aonde que vão buscar o dinheirinho para salvar tudo isso? Fica aí. Pensa e pensa bem. Porque a gente vai viver momentos realmente muito difíceis. Para finalizar, a todos, muita gente me perguntou, é o momento certo de comprar? É o momento certo de ficar quietinho? É o momento certo de comprar. Compra, claro, como sempre, seja cauteloso. Se vai comprar criptomoeda, seja cauteloso, não vai comprar tudo. Pega parte do teu dinheiro que tu tem, deixa guardado em casa, a outra parte transfere pra gente, compra criptomoeda, não necessariamente só a gente, tem outras empresas que estão aí no mercado, que estão operando no mercado. Eu particularmente acho que a gente tem um produto sensacional, que é o Stratum Blue, que vale a pena porque você está comprando uma única criptomoeda, que é lastreada por várias outras criptomoedas, né, diferente do real, que não é lastreado por coisa nenhuma, né? Então eu acho que vale muito a pena ter um pouquinho. Tem um pouquinho de Tether, é linkado ao dólar americano, tem um pouquinho de Haas. Então vale a pena fazer esse tipo de coisa, porque é o momento. E vai lá, entra, compra o Haas, compra o Blue, compra o Tether, compra TrueUSD, criptomoeda. Eu tenho certeza que esse é um momento único que a gente está vivendo, onde a gente está tendo a possibilidade de adquirir a um preço muito bom, porque segunda semana de maio vem aí, onde a gente tem um halving. Para quem não sabe o que é o halving, rapidinho, para finalizar. Halving acontece a cada 4 anos, é a divisão, tá, da quantidade de criptomoedas, de bitcoins novos durante o dia. Todos os dias a gente tem 1.800 bitcoins novos. A partir da segunda semana, eu não sei se ainda está dia 14 de maio, 15 de maio, mas logo na segunda semana de maio muda isso. Vão ser 900 bitcoins por dia novos. Então isso é a prova matemática de que o produto é escasso, né? Então se eu comparar, muita gente compara o Bitcoin com o ouro. Ah, porque o ouro é escasso também. E o que acontece se a primeira sonda for para Marte, fizer cavar o buraco e 1 metro para baixo, tudo de ouro maciço, de 21 quilates, sei lá que diabo que os caras colocam de medição nisso. Mas vamos lá, ouro maciço de boa qualidade, sensacional, lá em Marte. Ah, mas tem um custo para mandar para a Terra. Bom, aí depois é tanto ouro que vale a pena mandar para cá. Afinal, é um metal extremamente precioso, por que não mandar para cá? E aí, o que tu acha que vai acontecer com o preço do ouro? O que tu acha se de repente estourou um vulcão lá na Costa Rica e descobriram que lá debaixo desse vulcão só tinha ouro? O que tu acha que vai acontecer com o ouro? Né? Não é escasso. Matematicamente falando, o ouro não é escasso. Tornaram ele escasso por pura comodidade, mas ele não é escasso. Né? Então, a gente vê isso. E com relação a sacar o dinheiro, eu vi um vídeo da mulher lá do FDIC, que é patético, minha gente. Dizer que deixar o dinheiro no banco é seguro, é muito seguro. Alguém tinha que mandar essa mulher ver 1929, 2008,
Minha gente, tá louco, cara. Né, talvez não tenha noção. E no Brasil a gente tem uma versão, né? A gente tem o fundo garantidor, né? O fundo garantidor, ele garante também. Ele garante até 250 mil. E se você tiver 1 milhão? É 250 mil. E se você tiver 2 milhões? Não, é 250 mil. Né? Então, não é tão garantido assim. Sabe o que é garantido? Aquele que você coloca lá na mão. Aquele que você realmente tem acesso a ele. Para aquelas pessoas que não têm conhecimento a fundo de criptomoeda, temos bastante pessoas na empresa preparadas para te atender, ok? Bom, gente, esse foi o vídeo comentário de hoje, tá aí disponível, mandem perguntas, falem o que quiser, podem me xingar, não tem nenhum problema, podem dar dicas, eu gosto de dicas, podem me fazer milhares e milhares de perguntas, eu respondo quando dá, mas eu respondo a todas, ok? Bom, a nossa briga aqui continua, a nossa luta continua e a gente está trabalhando bastante, tá ok? Gente, tchau, boa noite a todos e um bom começo de semana.